A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Ele é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo, que o teu coração seja sedento por ouvir a palavra do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos ou pensamos. Busque a presença do Senhor, busque a palavra do Senhor, o conhecimento de Deus, porque Deus não quer que você pereça, querido. Ele quer que você tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu pedido, eu vou deixar o meu recado. Não se esqueça do like, porque o like nos dá visibilidade. O seu like nos ajuda a alcançar mais vidas. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito e o nosso objetivo, fazer o ID do Senhor. Levar a palavra do Senhor aos corações. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que o Senhor te ama, quer e pode mudar a tua história. Pedir que você se volte para ele e confie no seu poder, na sua presença, na sua palavra. Busque, clame, honre ao Senhor. Esteja sempre disposto a ouvir a voz do Senhor, porque Deus é fiel, querido. Ele não falha, ele não erra e ele jamais chega atrasado. O Senhor é Deus e poderoso para fazer além do que pedimos e pensamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Eu vou ler no primeiro versículo a seguir, que diz assim: Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E, se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles, e puseram diante da multidão. Tinha também alguns peixinhos, e, tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante. Comeram, saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os, e, entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes? Não compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda?
Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. O Senhor tinha acabado, né, de fazer o milagre, o segundo milagre da multiplicação dos pães. E mesmo vendo o milagre, os fariseus olham para ele e diz para ele assim: faz um sinal no céu para que a gente possa acreditar em você. Ele dá um suspiro. Mas essa geração está pedindo sinal? Não vai ter sinal. E sai dali. E Jesus mostra uma irritabilidade com a incredulidade deles. Porém, quando ele entra no barco com seus discípulos e vai atravessar para o outro lado, ele começa a ensinar-lhes. Só que Jesus ele tinha uma sabedoria muito grande de ensinar aos humildes com as coisas cotidianas, com as coisas do dia a dia, para que eles pudessem entender sobre a palavra de Deus, sobre o reino dos céus. A forma como Jesus ensinava era simples, porém, como o coração, mesmo dos discípulos, estava endurecido, ainda não tinha se convertido, essa é a palavra. Eles viam, eles andavam, eles aprendiam, mas ainda estava com o coração duro com relação ao Senhor e com relação ao reino dos céus. E eles estavam ali preocupados com as coisas terrenas. Creio eu que na hora que eles se deram conta que eles se esqueceram de levar pão, ficaram caçando quem era responsável por levar o pão. Quem se esqueceu. E um ficava ali conversando com o outro: mas você não trouxe? Não, mas eu esperei que você trouxesse. Ah, você não trouxe? E aquilo ali estava causando mal-estar entre eles. E a preocupação deles era com o seu próprio ventre, com o seu alimento. E quando Jesus começa a ensinar as questões do céu, a realidade do céu, espiritualmente, olha, Jesus fala assim: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Ele está dizendo: cuidado com o estilo de vida deles, cuidado com os ensinamentos deles, porque Jesus estava mostrando para eles que o estilo de vida desses homens era fraudulento. Parecia piedade, mas não havia piedade. Eram homens que buscavam os desejos do próprio ventre. Só que os discípulos eles estavam ali tão ocupados consigo mesmo, com quem deixou de trazer, com quem deixou de levar, que eles não entenderam a questão. E o pior, aqui é a segunda multiplicação. Porque já havia ocorrido a primeira multiplicação, aonde os próprios discípulos chegaram em Jesus e falaram com ele que não tinha como alimentar a multidão, que a multidão estava faminta. E Jesus devolve para eles a responsabilidade, dizendo para eles assim: alimenta, vocês alimentam eles. Porque Jesus estava mostrando para eles que as coisas naturais, mesmo que eu possa, mesmo que eu saiba fazer, eu tenho que estar na direção do Senhor. Eu tenho que buscar a direção do Senhor. E as coisas sobrenaturais, eu tenho que confiar plenamente no Senhor, porque é Ele quem vai fazer. Na primeira multiplicação dos pães, os discípulos perguntaram para ele assim: 200 dinheiro, dá para comprar? Eu acredito que eles tinham aquele valor para tudo. Para pagar estadia, para comprar pão, para se locomover de um lugar para o outro. Porém, se eles gastassem todos aqueles pães, eles até serviria a multidão, mas não sairiam dali saciados, porque era o que eles alcançavam fazer naturalmente. Jesus não respondeu, não recriminou, porém deu uma ordem: organiza, põe todo mundo sentado de 100 em 100, de 50 em 50. E aí eles organizaram o povo, pediram para que o povo se assentasse de 100 em 100 e separou grupos, pequenos grupos de 50 em 50, porque ali eles teriam mais agilidade para servir o povo. E ele pergunta para eles o que eles tinham de comer. Eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pega aqueles 5 pães, dá graças a Deus e reparte com eles e com o povo.
E ali Deus faz o primeiro milagre da multiplicação. Ali o Senhor sacia a fome natural e dá o entendimento sobre as coisas sobrenaturais. Mas eles estavam sem entendimento. E a razão de não terem entendido foi esclarecida nos 2 textos. O coração estava endurecido, porque pensava nas coisas da terra, nas coisas normais, naquilo que dá para mim fazer, naquilo que eu posso, naquilo que eu quero. Quando nós que estamos na presença do Eterno, na presença do Rei dos Reis, temos que buscar a sua face, buscar o entendimento da sua palavra, andar nos seus princípios e ser obedientes à sua palavra. Quando Deus diz não, eu não posso dizer, Senhor, pensa bem, revisa meu caso. Agora, quando Deus diz sim, eu não posso dizer, tá, Senhor, mas eu não vou fazer nesse momento não, eu vou deixar para depois, porque agora eu não estou vendo possibilidade. Ora, se Deus disse sim, quem opera o milagre, quem opera o sobrenatural é o Senhor. A nós compete fazer o que naturalmente é da nossa ossada, que é obedecer, ter a mente aberta para ouvir a palavra, para ouvir a voz do Senhor e a buscar a face do Senhor. E muitas das vezes nós estamos como os próprios apóstolos aqui, com o coração endurecido, olhando para as nossas feridas, olhando para a nossa limitação, olhando para o nosso conteúdo, para aquilo que temos, para aquilo que podemos, para aquilo que queremos fazer. E dizemos estar na presença do Senhor, mas não buscamos a direção do Senhor. Você pode observar nas 2 multiplicações de pães que houve, o Senhor, antes de fazê-la, ele ordena, ele organiza, ele diz, senta, de 100 em 100. Agora, 50 em 50, que ficava mais fácil para os seus discípulos se locomover no meio do povo e atender ao povo de uma maneira segura, de maneira organizada e sabiamente. Não deixe que o endurecimento do teu coração te impeça de entender a direção que Deus está lhe dando. Não deixe que o olhar para as suas posses faça você achar que você tem capacidade de fazer o que você quer. Peça a direção do Senhor. Ande segundo os princípios e os propósitos do Senhor. E creia que Deus é, querido, galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Deus, ele não chama para si capacitados. Ele nos capacita a fazer a sua vontade, a servir o seu propósito. Ele nos dá ferramentas, mas quem vai trabalhar com as ferramentas que ele nos deu somos nós. Ele nos dá direção. Nós não escolhemos como, onde, mas é o Senhor que nos leva, é o Senhor que nos guia. Por isso nós temos que ter sensibilidades a ouvir a voz do Espírito Santo, a se posicionar na presença do Todo-Poderoso. Porque Deus, ele tem propósito em tudo que nos sucede, de bom e de ruim. Tudo na nossa vida veio com um propósito de ensinar, de redarguir, de corrigir, de instruir, de nos capacitar a auxiliar, a ajudar e a ensinar outras pessoas. Por isso tenha o seu coração atento, sincero diante de Deus, a mente descauterizada perante a palavra do Senhor, esteja apto a servir e a seguir, porque o Senhor é fiel. E Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. Para isso você vai ter que abandonar tradições, maus hábitos, deixar de ser cego tendo olhos, deixar de ser surdo tendo ouvidos e ter a sensibilidade da presença do Espírito Santo na sua vida. Ser guiado pela presença do Todo-Poderoso e permitir que Ele te conduza pelo caminho que se deve andar. Ele chama a atenção dos apóstolos concernente a ter o coração endurecido, porque isso estava impedindo deles entenderem o que o Senhor estava falando. Tenha um coração sensível, aberto à palavra do Senhor, porque Ele vai mudar a tua vida e a tua história. Mas você tem que se dispor, se propor a servir e a segui-lo e entender que mesmo que você tenha, que mesmo que você saiba, que mesmo que você
seja capaz. É a direção de Deus o ponto final da história. Busque, creia, clame e viva na presença daquele que tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e sobretudo que neles há. Jesus te ama. Ele vai mudar a tua vida. Confie nele. Confie no seu poder, confie na sua palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e que essa palavra seja a resposta de Deus ao teu coração, para que você entenda que o Senhor é poderoso para fazer, além do que você pensa, além do que você tem pedido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir para você que me ouviu até aqui, não se esqueça, dê o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Porque o nosso intuito e objetivo é fazer o ID do Senhor, pois na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus te abençoe, te guarde e te proteja. Seja você uma bênção.